Opa, Aline, bem-vinda Aline, pastor Eliseu, Carlos Magno, Thalia Angélica entrou, muito bom. Bem-vindo a todos, pessoal. Mais um dia, né? Mais um dia de live, 21 dias de jejum e oração. Hoje foi bom, como eu não trabalhei muito hoje, eu tento meditar mais, falar mais com Deus, porque é assim, se você está trabalhando, você está adorando. Se você está mais tranquilo, você tem a oportunidade de orar mais, conversar mais com Deus, né? Ter um momento maior com Ele. Miriam Gonçalves, bem-vinda. Pastora Miriam, é isso aí. Estamos juntos. Os coraçãozinhos são importantes porque eles são... Quando vai apertando os corações, clicando, o Instagram ele vai movimentando mais, né? Pastor José Maria. Então, meus irmãos, hoje mais um dia, né, de celebração. Graças a Deus por mais um dia na presença do Senhor. E hoje nós temos um convidado especial que vai entrar a qualquer momento, eu irei chamá-los. Oi, Alessandra, tudo bem? Deus abençoe. E hoje eu quero iniciar esse nosso bate-papo, esse nosso diálogo com o Salmo 133. Como é bom e agradável que os irmãos convivam em união. A gente vê que o salmista Davi, ele no Salmo 133, reflete sobre como é bom quando o povo de Deus vive em união. Há algo poderoso que acontece entre os cristãos quando estamos unidos. A unidade não é eliminar nossas diferenças, porque não haveria necessidade de estarmos unidos se não fôssemos todos iguais. Não. A união é estarmos unidos mesmo com as nossas diferenças e nos esforçar para dar importância devida a Jesus juntos. Podemos realizar muito mais pelo reino de Deus juntos do que poderíamos realizar sozinhos, mas devemos lutar pela unidade. Para que isso aconteça, a vida é melhor quando trabalhamos juntos. Reserve um momento para pensar sobre as pessoas em sua vida que podem ser diferentes de você. Que passos você pode dar hoje para construir um maior senso de unidade com aqueles ao seu redor? Pense em algumas maneiras pelas quais você pode tornar Jesus famoso em sua vida no meio dos relacionamentos e comunidades das quais você está. Eu acho tremendo esse texto do Salmo 133, eu conheço ele desde pequenininho, né? Que eu ouvia na igreja. Ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Bem-vindo, Kesen, Carlos Magno, Arthur. E eu vou falar com vocês, ele é tremendo, o poder da comunhão, a unção. Eu não tinha, né? Tem um texto que fala, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é com um óleo. O óleo representa a unção. Bem-vindo, Leila. A unção que desce sobre a cabeça de Arão. E eu entendi que quando nós estamos unidos, nós desenvolvemos a unção. A unção desce sobre nossas cabeças. E toda vez que eu encontro os irmãos que a gente está junto, ontem mesmo nós estivemos juntos, ontem à noite, com os homens, um grupo de homens, a gente vê a unção, aprende um com o outro, né? O irmão Olegário contando seus testemunhos maravilhosos, de um jeito engraçado, mas a gente sente a unção. A unção está na comunhão, mesmo que somos diferentes. Às vezes uns falam de um jeito, outros falam de outro, tem um comportamento, tem uma opinião, mas o importante é, como diz o texto aqui, que Jesus seja famoso em nosso meio, né? Nós precisamos fazer com que a fama de Cristo cresça, né? Ele cresça em nós. E essa comunhão promove esse crescimento, né? Deixa eu ver se o meu amigo aqui entrou. Está se preparando. Enquanto ele não chega, nós vamos bater um papo aqui. Então, eu amo
essa forma de viver em comunidade, viver na igreja, né, estar presente com os irmãos. Hoje a gente fala muito pela internet, igual nós estamos falando, mas não substitui, irmãos. A internet ela não substitui a igreja, ela não substitui o fato de estarmos lá ao lado do irmão, ouvindo ele, assistindo ele, percebendo que Deus pode usar a gente como um milagre na vida dele, ou vice-versa, né? Eu vou convidar um irmão para entrar aqui conosco, que pediu para convidar, que é o Carlos Magro, ao vivo. E eu gostaria de fazer uma oração com vocês nesse momento, até o Natan chegar. Eu gostaria que fizéssemos uma oração junto. Deus, só Tu podes unir Teus filhos. Tu limpa os nossos corações pecaminosos. Tu restaura as famílias desfeitas. Tu faz as nações divididas retornarem a Ti. Ajude-me a lembrar do Teu poder de união e da Tua vontade de união. Conserte as divisões que Tu vês em mim e conserte as divisões que Tu vês no mundo, em nome de Jesus. Sim, Senhor Jesus. É isso que nós queremos, que o Senhor seja o centro, que todos nós possamos ver o Senhor como o centro de nossas vidas. E que todos nós possamos colocar as nossas diferenças diante do Senhor. Então, ó Pai, eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja apaziguando, esteja trazendo união ao Teu povo. Vivemos um momento, ó Pai, que quanto mais nós nos unirmos, será melhor para nós. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço, Senhor. Sueli Souza entrou. Bem-vinda, Sueli. Sueli, é isso mesmo. Sueli de Souza aqui é assim, aqui a gente conversa, cumprimenta, recebe, né? Ah, até entrou, agora sim. Agora ele vai estar conosco. Deixa eu só achar ele aqui, que graças a Deus a lista está crescendo. Ah, achei. Prontinho. É isso, irmãos. Nós devemos aproveitar esse texto dos Salmos, né? E estamos aqui, em oração. Opa! Vira a câmera. Ó, câmera de selfie. Isso aí. Então, vai lá Natanzeira, o Luan já deu uma guerra. Ô Luan, você tá. Amanhã é seu dia, Luan. Amanhã somos nós, tá? Carlos Siqueira entrou. Ah, agora deu. Ótimo, ó, iluminação. Sofrendo aqui, sofrimento. Gostei da iluminação aí também. Os irmãos ficaram meio escondidinhos nas outras lives, mais escondidinhos, vocês. Dá uma ajustada na cadeira aqui. Aí. Boa noite, gente. Paz do Senhor. Senhor, Natan é nosso líder de música, professor, advogado, professor da EBD, advogado, gente boníssima, né? Tá na frente lá trabalhando e eu te agradeço, viu, Natan, por ter dado essa honra aí para nós, te ouvir aqui. Prazer. É muito bom, né? E a live está aqui crescendo, tá? Tem dia que a gente tem uma porcentagem, chegamos a 20, agora estamos a 16. A tendência é ir aumentando, né? Porque é aquela história, né? Por enquanto, somos nós aqui começando na cara e na coragem, né? Gente, nós não temos nenhum treinamento profissional para a live. Nós estamos fazendo aqui para honrar o nome do Senhor, para gerar comunhão, para gerar relacionamento, né? Encontrei minha amiga de Santa Catarina, quanto tempo? Adolescência, ela está aí nos prestigiando. Em breve vai estar aqui conosco também, nos contando o que acontece lá em Santa Catarina, na igreja lá, com as mulheres. Maravilhoso. E o que você preparou para nós, Natan? Então, Ginton, cumprimentar os irmãos mais uma vez, né? Paz do Senhor a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Eu fiquei até surpreso e um pouco preocupado, né? A hora que o Ginton me convidou, porque eu tenho observado e tenho acompanhado sempre irmãos mais velhos, mais experientes, e ter recebido esse convite me deixou muito feliz.
por ser uma oportunidade assim de conversar com vocês e também dar uma perspectiva, né, de alguém que tá começando agora, né, eu tenho só 25 anos, tenho muito a aprender ainda, mas tem sido uma bênção esse trabalho que o irmão Ginton tem feito com os homens ali no João Pinheiro, a gente quase um apóstolo, engraçado. Tem sido uma bênção esse trabalho e é importante demais a gente resgatar e tratar sobre esses assuntos, né, voltados ao público masculino. Eu sinto muita falta disso na igreja, às vezes, e tendo isso agora eu fico muito feliz. Eu pensei em algumas músicas tal para a gente cantar, mas antes eu queria compartilhar uma coisa muito interessante, que eu acho que é um despertamento muito grande que está acontecendo nas igrejas e, sobretudo, na Assembleia de Deus mesmo, que é um enfoque que está sendo dado nos assuntos ministeriais, e eu falo de ministério, assim, ministério familiar mesmo. É uma ênfase muito grande nos papéis, né, nos papéis masculinos, nos papéis femininos, dentro dos ministérios, e isso é muito importante. Faltou, durante muito tempo, a gente dar uma ênfase, né, tratar com a importância que era necessário tratar. E, por exemplo, eu sou professor, né, dos jovens na escola dominical, e no último domingo a gente estudou o papel da mulher mesmo, o papel do ministério feminino na igreja, quais são os papéis, quais são as funções. E a gente leu um texto muito bacana, que eu queria ler com os irmãos rapidamente, que é um texto que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. E eu queria ler a partir do... Vou ler o versículo 7, na verdade, e depois eu vou pular para o 13. Para o que fui constituído pregador e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Porque primeiro, aí já pulando para o 13, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Bom, a gente leu esse texto lá na classe dos jovens, e foi uma discussão muito grande, foi uma discussão muito produtiva, inclusive, porque é um assunto que a gente não está muito acostumado, né, a tratar. E o versículo mais importante aqui, no estudo que a gente fez, né, a gente não conseguiu nem chegar nessa parte. A gente até deixou para o domingo que vem, né, a gente completar essa reflexão. Mas é a responsabilidade do homem que a gente vê aqui no versículo 13. Onde Paulo diz, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então, o que Paulo está fazendo aqui? Paulo está colocando sobre o homem uma responsabilidade de liderança mesmo, né? Muito ao contrário do que a sociedade hoje tenta dizer, isso não é uma forma de diminuição da mulher. Isso é, muito pelo contrário, um privilégio para a mulher e uma responsabilidade para o homem. O homem tem o papel de liderar o lar e ele assume as responsabilidades por isso. Então, isso aqui é uma responsabilidade muito grande e que representa o que a gente conversou lá na escola dominical, que é uma ordem criacional. Deus criou o universo com uma ordem, né? Então, cada parte da criação, o ser humano incluído, tem a sua função, né? Quando Deus criou o jardim, e no final da criação ele coloca o homem no jardim, ele dá um papel muito claro para o homem, que é o papel de lavrar e guardar o jardim, né? É cuidar do jardim e protegê-lo. Então, já havia esse papel, os papéis femininos e masculinos estão definidos, né? A mulher foi colocada ao lado do homem como ajudadora. Tem até um texto muito interessante da tradição judaica. Eu não vou lembrar agora o nome do rabino que disse isso, mas ele fala que tem uma simbologia muito importante no fato de que Deus tirou um osso do lado do homem, né?
Aí esse rabino diz: Deus não tirou um osso da cabeça para que um sobre o outro domine, nem tirou um osso do pé para que um ao outro pise, né? Tirou um osso do lado para que eles andem em unidade e completando um ao outro. E Deus ele criou assim a mulher a partir do homem e ele atribuiu papéis diferentes, né? Então sobre o homem está essa responsabilidade de liderar desde a criação, de lavrar, né, de trabalhar e de proteger a sua família. E é muito importante, por que é muito importante a gente falar disso? Porque hoje os papéis, eu não diria que eles estão invertidos, mas eles caminham para uma busca por uma suposta igualdade, mas que depois vai levar a um desequilíbrio, né? A gente se depara hoje com muitos homens efeminados, né, sem iniciativa, com medo, concordando, né, se prostrando diante de muitas injustiças. E não é para isso que nós somos chamados, né? Nós somos chamados para sermos homens fortes. A gente vê Paulo falando isso lá em 1 Coríntios, né? Estejam sempre vigilantes, mantenham-se firmes, sejam homens de coragem, sejam fortes. Então a Bíblia dá essa ênfase. Ah, Natan, mas essa perspectiva ela é ultrapassada. Não, ela não é ultrapassada, ela é eterna, né? As palavras do Senhor são eternas. Então, Deus definiu assim, Deus colocou assim, e cabe a nós obedecê-lo, né? E por que eu digo que esse trabalho é muito importante? Porque a gente precisa resgatar isso, né? Eu trabalho numa empresa que é mais moderna e a gente vê muito isso lá, sabe? Uma parcela considerável dos homens tem uma postura muito passiva, né? Que não condiz com o papel que nós somos chamados a desempenhar na sociedade e na criação. E se você nesse ambiente, durante muito tempo, se você não tem com quem conversar, se você não tem um trabalho como esse, por exemplo, você acaba assimilando muito daqueles comportamentos. Isso é muito ruim, né? Hoje tem acabado muito que programações assim, voltadas para o público masculino. Por exemplo, vamos se encontrar para trocar uma ideia, né? A gente começou a fazer isso, né? O Ginton teve essa iniciativa de fazer ali um café com os homens e tal. É um ambiente onde os homens podem se reunir e ser homens, né? Conversar, desabafar. Tem muita coisa. Eu sou noivo, né? Vou me casar em breve, se Deus quiser. E uma coisa que às vezes eu sinto falta é que eu converso muito com a Camille, né? Minha noiva. Só que às vezes eu vejo que tem assuntos que, assim, eu preciso conversar com um homem que vai entender a minha cabeça, a minha forma de pensar, né? A Camille não tem a cabeça que eu tenho, né? Ela é uma mulher. Da mesma forma, ela tem hora que ela precisa conversar com uma mulher para que elas se entendam ali. Eu sou muito pragmático. Às vezes ela tá falando um negócio, não é nem para eu dar uma solução para ela, ela só quer falar mesmo. Eu já tô querendo achar a solução. Não, faz assim. Só que não é a solução que ela quer, ela só queria falar, né? Mas o homem não entende muito bem isso. E eu queria, inclusive, ler um texto. Eu e a Camille, a gente está tentando fazer algumas leituras. Inclusive ela está aí. Bem-vinda, Camila. Ela entrou aí, teve um que entrou aí. E aproveitar, quando você acha o texto, eu vou dar bem-vindo aqui para Camila, Ana Clara, Johnny Well. Ó, Johnny Well, essa galera me obriga a falar até inglês aqui. Bem-vinda. É tudo aí, seguidores do Natan, que são bem-vindos, são jovens. É bom a gente ter essa interação. Aí, fica à vontade, Natan. Beleza. E aí um negócio que eu estou fazendo com a Camille, que eu estou achando muito legal, é que a gente está fazendo leitura junto, né? A gente pega um livro, é o primeiro, né, que a gente está fazendo isso, mas a gente está buscando fazer isso. Aí o livro que a gente está lendo é esse aqui, chama Casal Imperfeito. E aí nesse livro, logo no começo, a gente está no começo ainda, a autora ela fala que ela e o marido tiveram alguns problemas nessa questão de papéis mesmo. Eles não haviam definido muito bem os papéis de cada um. E isso gerou alguns problemas no casamento. Aí a dica que ela dá é para que as pessoas conversem mais sobre isso, né? Os casais conversem mais sobre isso. E entendam que a nossa vida cotidiana, ela também tem que glorificar a Deus, né? Nós, homens, estamos muito focados no trabalho, muito focados nos nossos afazeres, assim, do dia a dia. Afinal, a responsabilidade, né, do lar,
A responsabilidade de guiar o lar é do homem, né, enquanto líder, enquanto sacerdote. Ah, Natan, mas não é isso que a sociedade ensina hoje. Não interessa, é o que a Escritura ensina, né? A gente tem que obedecer à Escritura. Então, as palavras de Deus são eternas. Então, isso é nadar contra a corrente, né? Mas nós somos chamados para nadar contra a corrente. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que o comum é o novo extraordinário. Você vê uma família, às vezes, ali com os filhos, é raro hoje. Mas isso era para ser comum, né? Mas o comum se tornou extraordinário. Né? E o nosso papel é manter esse comum, né, criado por Deus desde a eternidade, e glorificar Ele nisso. Então, uma das coisas que essa autora diz no livro é que a gente precisa encontrar valor, né, e glorificar a Deus no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que é o que falta muito. Às vezes eu penso, não, no meu trabalho eu não tenho o que fazer. Por isso que às vezes a gente vê muitos homens desanimados na igreja, é porque ele pensa, mas eu não tenho tempo de estudar música para eu cantar bem, para eu tocar um instrumento, eu não tenho tempo para preparar, às vezes, uma palavra. Então, eu não agrado a Deus, eu vou chegar ali no culto, né, só para cumprir a tabela ali mesmo, você chegar lá, participar do culto, participar da ceia. Mas não, o nosso cotidiano, ele pode e deve glorificar a Deus, né? E aí, a autora, ela cita, na página 32, um trecho de um livro chamado Liturgia do Ordinário, que é um livro que fala justamente sobre isso, que o nosso cotidiano, ele tem que agradar a Deus. E aí ela diz o seguinte: a vida diária de louça suja na pia, crianças que sempre perguntam a mesma coisa, querem as mesmas histórias de novo e de novo, o tédio da noite, essas coisas estão cheias de repetição. E muito da vida cristã é voltar para as mesmas coisas de novo e de novo, para as mesmas tarefas e os mesmos hábitos de culto. Precisamos lutar com essas mesmas lutas de novo e de novo. A obra de arrependimento e fé é diária e repetitiva. De novo e de novo nos arrependemos e cremos. O tipo de vida espiritual e as disciplinas necessárias para sustentar a vida cristã são silenciosos, repetitivos e ordinários. Eu frequentemente quero pular as coisas entediantes e diárias para ter o êxtase de uma fé ousada. Mas é no cotidiano da fé cristã, arrumar a cama, lavar a louça, orar pelos nossos inimigos, ler a Bíblia, o silencioso, o pequeno, que a transformação de Deus se baseia e cresce. Aí, o que ela está falando aqui? Que o nosso comum, ele tem que glorificar a Deus. Então, no nosso trabalho, a gente precisa glorificar a Deus. Ah, Natan, no meu trabalho tem um pessoal ali que, sei lá, recebe propina, ou faz alguma coisa errada para tirar alguma vantagem. A gente não vai conseguir mudar o mundo sozinho, né? Mas a gente precisa ser uma presença fiel, né, no lugar onde a gente estiver. Ah, o pessoal ali tá fazendo tal coisa errada no trabalho. Deixa eles fazerem. Eles só precisam saber que quando chegar na sua mesa, não vai passar. Porque você é uma presença fiel do reino de Deus ali. Natan, eu não tenho um grande ministério, eu não sei pregar, eu não sei cantar, mas eu me casei agora. Então, o seu principal ministério, primeiro, é o seu lar, né? Uma pessoa que está na mesma situação que eu, tá noivo, tá namorando, tá solteiro, você precisa glorificar a Deus na sua vida comum, né? A gente precisa entender que arrumar a cama é glorificar a Deus, né? A gente fazendo isso de coração aberto, consciente de que a gente está fazendo aquilo ali para manter um ambiente sadio em casa, porque é a nossa obrigação. Natan, meu trabalho não tem nada a ver, eu não tenho tempo de estudar a Bíblia, eu não tenho tempo de fazer isso. Quanto tempo que a gente leva para ler um versículo, né? Menos de 1 minuto. Com 5 minutos, você lê um versículo 5 vezes, você consegue pensar nele o dia inteiro, né? Natan, mas um versículo, eu não vou terminar de ler a Bíblia nunca. Quantos versículos você está lendo por dia? Nenhum. Então um já está ótimo, né? Um já é o começo. É verdade? A gente quer fazer grandes obras de uma vez e não é assim, né? O comum, o simples, se é o que eu posso fazer, ele muitas vezes é o suficiente, né? Deus não pede de nós grandes sacrifícios. Deus, ele pede de nós uma fé que seja firme, fiel e contínua, né? O cristianismo, né, a fé cristã, ela é repetição, né? A gente ceia periodicamente.
né? A gente tem encontros semanais, a gente tem uma liturgia no culto. Então, a fé cristã, ela precisa disso, né? O hábito é o quê? É uma coisa que você repete, né? E a gente precisa perder o medo de repetir, perder o medo de errar e se esforçar sempre. Amém, glória a Deus. Eu gostei demais do seu comentário, é isso mesmo. E é uma característica que Deus deu ao homem, ter coragem de começar pelo início. Né? Ele não tem que. Às vezes fala, mas eu não tenho uma estrutura. Olha, eu sou cabeleireiro, eu tenho bastante conhecimento em colorimetria, em cabelo feminino, em corte feminino e em barbearia. E aí, uma vez eu fui num evento de um barbeiro. Ele fez um grande evento, ele tem só um ofício, porque a minha profissão é dividida em ofícios. E eu comecei como barbeiro. Aí depois eu me tornei um profissional com vários ofícios. E aí eu falei, cara, esse camarada está fazendo muito sucesso, ele está fazendo um evento grande. E aí eu cheguei lá nesse evento e fiquei impressionado. Eu saí de lá me sentindo um burro com enciclopédia nas costas. Porque ele, com pequenas coisas, ele fez um grande trabalho. E eu querendo acumular conhecimento e ser mais perfeito para fazer um trabalho, não fiz nada. Eu falei, cara, eu sou um burro com enciclopédia nas costas, eu tenho conhecimento, mas e daí? E aí eu falei, não, a partir de agora eu vou fazer, nem que seja do início para o início. E aí eu ganhei essa coragem. Ah, vamos fazer, vamos fazer. Ah, mas e daí? Não, aí a gente vai aprendendo no caminho. A gente sabe falar, a gente sabe, nós temos esse dom que Deus nos deu de falar, de orar pelas pessoas, de abençoar as pessoas. Igual você está dando esse exemplo aí agora do casamento, seu pai acabou de dizer, o pastor Eliseu acabou de dizer aqui que quem não influencia é influenciado, né? E, então, é isso mesmo. Que bênção, Natan. Palavra maravilhosa. E quero dar boas-vindas para a pastora Fabiana, que entrou aí também. Muito bom. Pode continuar. O que mais você tem para nós, meu amigo? Você vai cantar uma música ou é Amém. isso aí? Vou cantar. Ah, então Deixa eu vamos. pegar o violão. Isso. Eu gosto muito dos hinos da harpa, sabe, Vinton? Gosto muito dos hinos da harpa. Eu acho que a gente tem muito a aprender com eles, né? E eu lembrei aqui agora de um hino da harpa que ele faz referência a a um ditado, né? A um ditado cristão muito antigo, que em latim, né, o ditado é ora et labora, ora e trabalha. Esse é um lema, né, de algumas comunidades cristãs lá do passado. E qual que era a ideia? Era essa que eu estava falando antes, de glorificar a Deus, né, no nosso cotidiano, que é trabalhar e orar. Né? Trabalhar e orar o nosso hino. E a gente precisa disso, né? A gente precisa resgatar essa ideia sempre de que, por mais que às vezes a gente não tenha um cargo na igreja, no momento, né? Por mais que às vezes a gente não tenha encontrado ainda a vocação, o dom que Deus nos deu, né? A gente precisa glorificar a Deus no nosso dia a dia, glorificar a Deus no nosso cotidiano. Porque o nosso trabalho, trabalhando, né? Um homem que trabalha, um homem que sai todo dia atrás do seu sustento, atrás do sustento da sua família, que busca se destacar no seu ofício, se destacar ali no seu campo de atuação, ele está glorificando a Deus, né? Ele está cumprindo ali o papel que Deus determinou para ele, que Deus determinou com a ordem da criação que Deus colocou, as hierarquias da criação que Deus colocou, e que a gente nunca perca isso, né? E se a gente está um pouco distante dessa ideia, se nós não estamos unidos enquanto homens, se nós não estamos, às vezes, cientes e conscientes do nosso papel, que a gente não se esqueça de trabalhar e orar, né? A seara é muito grande, poucos são ceifeiros, mas Deus, ele nos fortalece, nos sustenta sempre. E eu gostaria de cantar o hino Trabalhar e Orar. Só abrir a letra dele aqui.
Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar e escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar e escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Amém. Glória a Deus. Que benção, esse hino é maravilhoso. Os hinos da harpa são maravilhosos, né, Nathan? E Gosto aí, muito. diz deixa eu ver o nome dele aqui, deixa eu ver, que te ensinou, deixa eu ver, achei. A Lidiana, bem-vinda, Lidiana, Camiliane. O John Noel diz ele que é ele que te ensinou a cantar. Tá muito, nós vamos trazer ele aqui para ele cantar, então. Vamos, Cantar mas para nós. canta bem, pior que canta bem mesmo. Vai ter que cantar para nós, para mostrar que é bom mesmo, né? Tem a Júnia Barra Rosa, não, Júnia Júnia Barradas. Barradas, legal. É isso aí. O pastor José Maria dando os parabéns, agradecendo a Deus pela sua vida, pela vida do jovem Natan. É isso aí, Amém. Natan. Muito Só viu, Natan? Chegamos no nosso finalzinho aqui, extrapolamos um pouquinho, mas foi bom demais. Estava bom por mim, ia até mais tarde, mas eu sei que o povo tem que dormir. É só para a gente fechar o dia celebrando esses 21 dias de oração e jejum. E, Natan, você se prepara que você vai voltar mais, viu? Muito bem. Com prazer, com prazer. E tem uma coisa muito importante, né, Natan? Nós estamos precisando de ombrear mais os mais maduros com os mais jovens, né? Nós estamos precisando de ombrear mais para aprender um com o outro, né? E como eu disse no início aqui da live,
com o bom e com suave é que os irmãos vivem em união, é exatamente mantendo as diferenças, porque nós nunca seremos iguais. Mas o segredo de estarmos unidos é mantermos a diferença. Se for para ser igual, não faz sentido. Então nós temos que estar junto mesmo. Foi muito bênção, gostei demais. Eu tenho certeza que o pessoal vibrou aí, que eu vi aqui, ó, bênção, glória a Deus. Estava bem pentecostal aqui, ó, os comentários. Muito obrigado, que o Senhor continue te usando. Tá legal? E até breve. Pessoal, muito obrigado a vocês, obrigado por mais um dia. É o 7º, 8º dia, acho que é o 8º dia já de live. 8º dia, amanhã é o Luan. Luan vai ser uma bênção também. Diz ele que está em oração total, 40 dias para fazer essa live. Tá bom. Vai ser bênção, fogo vai descer. Tô brincando, viu, Luan? Pode vir tranquilo, sem pressão, vai ser legal. Eu vou buscar ele, porque nós vamos fazer aqui de casa nós dois aqui. Deus abençoe e abraço a todos. Boa noite. Tchau. Rádio JB, a rádio que faz a diferença.